Debate político, ano eleitoral, comigo, Érica Lima, e os bastidores da política estão em movimento. Os tabuleiros não param de mexer. E hoje, aqui conosco, nós temos o deputado federal Amon Mandel. Amon, seja bem-vindo. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado a todos que nos acompanham nesse momento e a toda a equipe do Convergente que está aqui hoje nos acompanhando. Esse programa ele é transmitido na Rede Onda Digital, canal 8.2, e é importante sua presença aqui porque todo o estado do Amazonas está acompanhando, né? E falar sobre política, a gente vai começando a falar primeiramente de você, né? Sobre o seu trabalho como deputado federal. A gente teve nos bastidores uma movimentação muito grande de uma decisão judicial do Supremo, que afetou diretamente a Universidade Federal do Amazonas, que tem muitos polos e vários municípios também. E isso também já foi revertido. Mas a pergunta que eu quero fazer é justamente, incorre ainda o risco de retroceder? Sim. Em que situação a gente está, Amon? Então, teve uma liminar, que foi uma decisão que foi suspensa por outro juiz, mas essa ação ainda não transitou em julgado. O que quer dizer que as decisões das instâncias superiores ainda podem ser ali favoráveis ao autor da ação que quer suspender as matrículas no UFAM. O que eu acredito, no entanto, é que uma vez que esses alunos, de fato, realizem as suas matrículas, ainda que essa ação caminhe no sentido ali de dar a razão ao autor, nós vamos ali entrar num estágio ali de direito adquirido para esses alunos e num estágio irreversível da ação legal, da ação jurídica. Eu repudio a ação que tirou ali o direito que suspendeu a matrícula dos estudantes, mas como deputado federal eu fiquei numa situação onde eu não podia simplesmente convocar a população para descumprir uma ação judicial. Isso seria um crime da minha parte, está descrito em lei e seria também uma forma de quebra de decoro. Então, foi uma situação ali muito difícil. Nós mobilizamos toda a nossa equipe para tentar ali angariar mais apoio para a nossa PEC. Nós temos uma PEC, não sei se você lembra, desde aquela situação da UEA, onde suspenderam ali a reserva de vagas para a Universidade do Estado do Amazonas, nós fizemos uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, para estabelecer de forma mais clara os mecanismos de reserva de vagas ou de bônus de bonificação estadual como uma forma de combate às desigualdades regionais e não como uma afronta ali ao artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei. O nosso entendimento é de que, sim, todos são iguais perante a lei, mas a lei já tratou de maneira diferente os alunos do Amazonas em relação aos alunos do resto do Brasil, uma vez que as verbas públicas vão muito mais para outros estados do que para o Amazonas, que tem ali um atraso no desenvolvimento da sua rede de ensino. E por esse motivo é preciso compensar ali a oportunização desses alunos amazonenses para o ingresso no ensino superior, para então, sim, tratar eles de forma igual perante a lei. Então, se não houver essa compensação, na verdade o que vai estar acontecendo é que o Estado brasileiro como um todo, o dinheiro público, as autoridades estarão tratando de maneira diferente as pessoas de outras regiões do país em relação às pessoas do Amazonas. Você já veio aqui várias vezes, né, no debate político, agora a gente está em nova temporada, ano eleitoral, e muita coisa está acontecendo nos bastidores, mas é importante a gente falar também sobre o seu papel enquanto deputado federal. Tantas coisas, tanto na política, estão acontecendo, como também aqui no nosso Amazonas. E diante disso também, uma das situações que a gente gostaria que você deixasse, né, aqui para a gente, falando sobre o seu mandato, quais são as pautas mais emergentes que você está atuando nesse momento e como é que está a situação de fato, porque você participou de várias conferências, várias convenções a respeito de meio ambiente, que era uma pauta que, assim que você foi seu carro-chefe e ainda permanece, né? A gente está vivendo um momento muito difícil em todo o Brasil por conta de casos de dengue e você também pela rede social começou essa campanha. Então eu gostaria que você falasse para as pessoas
o que você está fazendo no seu mandato? Vamos lá, hoje eu sou um dos únicos, se não o único do Amazonas que conseguiu ali articular uma titularidade na Comissão de Meio Ambiente. Eu vou ser titular da Comissão de Meio Ambiente, muito provavelmente, por todo o ano de 2024. Fui suplente no ano de 2023 e agora, como titular dessa comissão permanente, eu vou intensificar as nossas ações em prol da conservação e a defesa do meio ambiente no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade. Nós vimos no ano passado casos de queimadas que, muito embora tenham sido numericamente inferiores em relação aos outros anos, foram superiores no sentido de trazer um impacto muito maior e mais grave ali para a população do nosso estado e dos outros estados ali mais próximos, como Pará, Roraima, Rondônia e assim por diante. As queimadas fizeram com que a nossa população não pudesse respirar e, mais uma vez, se sentisse sufocada, como já aconteceu no passado. Como deputado federal titular da Comissão de Meio Ambiente, eu estou questionando ali o que está sendo feito pelo Estado brasileiro como um todo, então, pelos governos estaduais, pelas prefeituras de todos os municípios do interior e pelo governo federal, através de verbas internacionais, verbas federais e também das verbas estaduais e municipais, para evitar que isso volte a acontecer. E o meu palpite é que não estão fazendo muito. Então, é preciso cobrar para que o Amazonas não vire de novo, um estado onde não se pode respirar, onde as pessoas não têm a liberdade para sair de casa e olhar o horizonte. Eu acompanhei que agora também você você está fazendo parte de uma comissão relacionada a pautas de mulheres. Eu estava vendo que no dia 8, né, que passou, o Dia da Mulher, a gente ainda está no mês de março, você publicou alguma coisa na rede social. Conta pra gente. Na verdade, o que eu estou fazendo é um pacote de projetos de lei voltados às mulheres. Nós temos aqui algumas deputadas estaduais que legislam a nível do Amazonas em defesa dessas mulheres e, infelizmente, a bancada federal do Amazonas não tem nenhuma representatividade feminina, não tem nenhuma mulher como deputada federal. Por esse motivo, eu dialogo com as deputadas estaduais e também com lideranças femininas em todo o país para saber o que precisa ser feito a nível federal para que eu possa protocolar esses projetos. E muitos deles foram protocolados no último dia, o Dia da Mulher. Esses projetos, qual que você achou que é mais relevante, olhando assim para a população do Amazonas em termos de mulher? Olha, o mais relevante, na minha opinião, é um que ainda está sendo estudado pela Consultoria Legislativa, que é aquele que torna obrigatório ali a notificação de casos de violência doméstica ou estupro de vulnerável por parte dos hospitais. Então, sempre que uma mulher ou alguém chegar até o hospital, as pessoas, os médicos, os enfermeiros, os profissionais seriam obrigados a notificar isso para a delegacia. Isso ainda está em estudo por um motivo. A gente tem um receio de que, dependendo de como essa lei for feita, a gente pode acabar, na verdade, estimulando a subnotificação dos casos de violência doméstica, desestimulando que as mulheres procurem ali a ajuda médica para esses problemas de violência doméstica, uma vez que nós já temos estudos que mostram que as mulheres tendem a não querer denunciar os seus companheiros na delegacia nos casos de violência doméstica. Então, é uma coisa delicada que ainda está em estudo, mas que, na minha opinião, se a gente conseguir acertar ali as nuances desse projeto, tratando, por exemplo, sobre o estímulo a redução da subnotificação e assim por diante, talvez a gente consiga ter um resultado muito positivo para o país. Principalmente para as deputadas que estiverem assistindo, né, e para você, eu acho que é relevante. E eu acho que, inclusive, algumas emendas, né, pode ser pensada para isso, porque nós temos assistentes sociais e psicólogos nesses hospitais. Com certeza. Né? Que é também uma sugestão que a gente sempre coloca, que tem que aumentar o número de profissionais atuando dentro desses hospitais, porque é para justamente nesse momento ouvi-las, né, e falar sobre leis, direito e amparo e até mesmo encaminhá-las para abrigo ou alguma organização que possa dar assistência, né? Com certeza, Érica, mas uma das formas de a gente fazer isso sem necessariamente desestimular a vítima de ir ao hospital, por exemplo, uma vez que nem toda vítima quer notificar, seria, por exemplo, reforçando os mecanismos do sistema de segurança pública para o combate à violência doméstica, tanto as unidades da Penha, quanto, por exemplo, a presença de unidades ou delegacias nos hospitais, ou representações da secretaria lá dentro desses hospitais. E aí a gente precisa fazer uma reflexão. Nesse caso, eu posso dizer sem sombra de dúvidas que não falta recurso público para isso.
Na verdade, o estado do Amazonas, nos últimos anos, devolveu em torno de 96 milhões de reais em verbas federais na área da segurança e deveria ter utilizado, porque nós vemos ali os assaltos aumentando ou a sensação de insegurança aumentando, a violência contra a mulher aumentando muito. Esses são os dados que a gente pode ver ali do levantamento, por exemplo, do IBGE, do último censo, e assim por diante. E nos bastidores, né, a gente acompanhando, olha, esse ano já foi bem movimentado, né? A gente já começou aí em fevereiro e você lançou sua pré-candidatura. Nessa pré-candidatura houve um grande burburinho, porque ocorreu que deixou na população uma expectativa quando você declarou em um vídeo, né, se que você viria ou não viria, que isso estaria sendo discutido, né, mas que você ainda não... Naquele momento, eu queria que a gente deixasse isso claro. Você desistiu, tem gente que fala que foi uma jogada de marketing, né? Ou você realmente ainda estava tomando uma decisão? Fala pra gente os bastidores, Eu como estava foi? tomando uma decisão, naquele momento, inclusive tentaram ali me coagir, me chantagear, e foi uma decisão muito difícil porque existem certas injustiças que podem ser cometidas contra as pessoas que se importam comigo, contra familiares, contra os meus amigos. Então, não é uma decisão fácil, mas depois de muita reflexão, eu percebi, tomei a decisão de que eu simplesmente não posso deixar que as pessoas que fazem esse tipo de política, que tentam coagir, que tentam chantagear, dominarem o poder público na esfera municipal. Eu não posso deixar uma pessoa que tem a irmã investigada pela Polícia Federal, ou um amigo que coloca o melhor amigo na Secretaria de Infraestrutura e assim por diante, prosperar na política municipal. Isso seria uma irresponsabilidade da minha parte e eu quero fazer o melhor para a minha população, para a minha cidade, para as pessoas que eu me dedico. E, na minha opinião, colocar o nome à disposição é uma forma de fazer isso. Obviamente, quem vai tomar essa decisão é a população. Eu não acho que eu sou o grande salvador da pátria, longe disso, mas eu estou tentando me dedicar ali a mudar a nossa cidade junto com milhares de voluntários e milhares de pessoas que eu espero poder abrir as portas da política partidária para que a gente mude a representação nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados e assim por diante. Você é um político extremamente jovem e que tem feito, assim, grandes feitos, né? O número da sua votação, e aí você vai criando uma forma e você também está amadurecendo. Quando eu lembro de você nas nossas primeiras entrevistas para essa agora, né? A gente conversando, muita coisa aconteceu. Você se arrependeu de ter vindo para a política? Ou como é que você se sente agora, nesse momento, com 23 anos, já com uma experiência de 1 ano e pouco também como deputado federal, passado pela CMM? Quem é o amor de agora? Eu amo o que eu faço. Eu descobri na atividade que eu faço a razão da minha vida, o motivo para eu querer acordar todos os dias, levantar do travesseiro e fazer alguma coisa. Eu não suporto saber que milhares de pessoas não têm as mesmas oportunidades que eu tive na vida. E eu faço da minha missão de vida dar essas oportunidades às pessoas da cidade de Manaus, do estado do Amazonas e do nosso país. Então, certamente não, eu não me arrependo de ter entrado para a política partidária, mas eu me arrependo de não ter me dedicado o suficiente no passado para que outras pessoas também pudessem entrar junto comigo. Eu me sinto muito só no meio político, eu vejo ali que há um certo desprezo, uma certa repulsa à minha imagem por parte de outros políticos da velha guarda, e eu acredito que oxigenar o cenário político, as câmaras municipais, as assembleias e a Câmara dos Deputados é um caminho para a gente superar esse problema e fazer com que outras pessoas com novos pensamentos possam ocupar esses espaços de poder. Quando a gente fala com a população, e também a gente fala, né, com várias pessoas também que passam por aqui, e que inclusive no jogo das cartas e em outros programas de debate político que vocês têm que acompanhar, elas colocam e emitem opinião sobre você. E dentro dessas opiniões, algumas até destacam de que possivelmente hoje você começou a ter uma gana pelo poder. Você se vê dessa forma? Certamente não. Como é que você, nessa situação que agora é o jogo político realmente, amor?
Então, no jogo político, né, a gente sabe que no bastidores existem várias correlações de força, né? E uma delas, e a gente foi acompanhando, que foi inclusive notícia em vários lugares, é de que você estaria começando a perseguir a imprensa, perseguir alguns jornalistas. O que você responde sobre isso? Olha, isso não faz sentido nenhum. Um dos supostos jornalistas que me acusaram disso, além de, segundo ele mesmo, não ser jornalista, ele foi indiciado pela Polícia Civil por manter perfis falsos para difamar e para sujar ali, tentar sujar a minha imagem com informações falsas. Isso não é jornalismo, isso é combater uma atividade criminosa. E o que eu faço é exatamente isso. É preciso delimitar ali uma linha muito clara. Aqueles que recebem dinheiro para fazer trabalho sujo e tentar espalhar informações falsas a meu respeito, a respeito de amigos, a respeito de familiares, vai sofrer as consequências legais. Aqueles que fazem um trabalho honesto e correto, que tem uma opinião contrária à minha atuação política, podem fazer isso de forma muito tranquila. Eu aceito as críticas e até peço que as pessoas me critiquem, porque é com elas que eu sei aonde eu posso melhorar. Agora, obviamente, as críticas têm que ser baseadas em coisas reais e não ideias fantasiosas e mentiras, né? O que está sendo colocado é justamente de que você é uma pessoa que não recebe críticas e que quando tem uma crítica contra você, você começa aí a perseguir, né, essas pessoas. Uma das pessoas que fez essa matéria é uma pessoa que, se você entrar no sistema de transparência do Facebook ou da Meta e olhar lá o que ela está investindo para impulsionar no portal dela, você vai ver que ela nitidamente utiliza dinheiro para beneficiar a imagem de um determinado político e prejudicar todos os seus adversários. Isso não é imparcialidade. E eu sou a favor de um jornalismo imparcial. Então, obviamente, se eu vejo que tem uma pessoa utilizando ali de meios escusos para beneficiar a imagem de um político e tentar ser detratora da imagem de outros, eu vou ser contra. Acompanhando as notícias também que são propagadas a respeito de você, muitas vezes a população também pode entender que você é um pouco insensível. Teve uma notícia que envolveu justamente uma irmã sua, né, uma meia-irmã, e que você declarou que não tinha muito tempo uma relação com ela, e você se posicionou. Fala sobre essa relação de ser uma pessoa, né, de estar como candidato e acontecer esse tipo de situação. Érica, tem um motivo para não falar com ela. As pessoas já viram aí qual é a notícia. Eu não vou querer me relacionar ou me aproximar de pessoas que podem não agregar necessariamente positivamente. Eu acho que se ela errou, ela tem que cumprir, tem que ser presa, tem que cumprir a pena, responder na justiça. Se ela errou. Obviamente eu não sei porque eu não sou próximo dela. Eu tenho um CPF, ela tem outro. Então, inclusive a jornalista que me perguntou a respeito dela deveria ter perguntado a ela, a minha irmã e não a mim. E ela não fez isso, o que mostra ali uma nítida tentativa de não falar do problema dela e sim tentar atingir a minha imagem. Então é algo muito esquisito ali do ponto de vista jornalístico você fazer uma matéria sobre o crime de uma pessoa e perguntar para outra pessoa, não se dar ao trabalho de ir lá e entrar em contato com a pessoa que estampa a matéria, né? Agora, vindo novamente para a questão desse ano eleitoral, que você está como pré-candidato e que o game só está começando, como é que você avalia a sua corrida de 0 a 10? Olha, eu diria um 5. Tem muita coisa a melhorar, eu não gosto de me autoelogiar. Eu, como falei da última vez, prefiro que outras pessoas me deem uma nota ou digam o que quer que seja. E, sinceramente, muito embora eu esteja muito satisfeito com muitas coisas, eu não gosto de me elogiar. Então, por precaução, vamos deixar aí, né? A gente Na média. acompanhou que a Meio a empresa meio. Pontual Pesquisa foi a primeira empresa de pesquisa que disparou, né, um resultado de uma pesquisa que é um cenário daquele momento. Muita coisa vai mudar, mas você está liderando. Mas a gente comparando os números, quando a gente vai ver, né, para terceiro, quarto lugar, a gente vê que ainda existe um chão muito grande nessa disputa, como você mesmo falou. Que aí ficou você, Davi Almeida, prefeito, aí vem Alberto Neto e Coronel Menezes. Muita coisa está rolando nessas águas. Sim. A gente está nesse impasse, né? Se realmente vai vingar essa chapa puro sangue, que nos bastidores e conforme informações não vai vingar, mas a gente só sabe disso realmente
quando for consolidado uma publicação oficial, né? A gente tem a possibilidade que já foi descartada, mas que na política as coisas mudam muito rápido, que é a ida do Davi para o PL, mas conforme informações, ele continua no Avante. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa lei. Como você faz essas leituras? Não existe eleição ganha, e por isso mesmo eu não gosto de avaliar o meu desempenho no processo eleitoral de maneira positiva ou negativa. Eu sempre fico ali no meio a meio, né? Essa história de já ganhou é o típico caso ali onde um candidato vai rumo ao fracasso, vai rumo à sua derrota. É uma falta de humildade por parte de alguns que acham que já ganharam. O prefeito Davi, ele tem algumas ações muito esquisitas do ponto de vista político. Ele quer, ao mesmo tempo, ser amigo, pessoal e apoiador e apoiado de Omar Aziz e Eduardo Braga, que são aliados do presidente Lula, e quer negociar com o Partido Liberal, o partido de Bolsonaro, para apoiarem a sua eleição. Isso são coisas que não fazem muito sentido do ponto de vista político, a não ser que a gente comece a considerar outros tipos de tratativas que são feitas ali com os partidos. E eu acredito que esse não é o jeito certo de se fazer política, o jeito correto e honesto de se fazer política. É preciso ter uma coerência. Eu sou independente. Por ser independente, ter dito isso desde o início da minha trajetória política, eu nem procuro essas alianças, porque eu não quero mudar a minha independência. Eu vou caminhar com o meu partido, vou caminhar com as pessoas que não têm relações, seja com a base ou com a oposição ao governo. A independência, na minha opinião, é a posição política que pode conferir ali a um parlamentar, a um político partidário, a um prefeito, a um governador, a capacidade plena de agir de acordo com o que realmente beneficia os seus eleitores, a população, e não apenas grupos políticos A ou B. Você sabe que não dá para agradar a todos. E você, Claro. né, teve bastante comentários, né, a seu respeito, e que muitas pessoas ficaram desapontadas porque você não assinou o que ocorreu, né, que saiu na Câmara, que foi o impeachment do presidente Lula. Explica um pouco mais sobre isso. Olha só, um requerimento de impeachment ele pode ter entre uma e infinitas assinaturas, isso não muda absolutamente nada no valor legal do requerimento. O que conta, na verdade, é a votação desse requerimento, e não houve uma votação ainda. Eu não fui convidado a tempo para ser coautor desse requerimento, é isso que significa assinar um requerimento como deputado, você assina para ser coautor desse requerimento, e a autora lá, a deputada Carla, protocolou isso antes de eu ter a oportunidade de assinar lá no sistema ou de receber um convite para isso. Então, houve ali uma narrativa por parte de adversários políticos meus para querer dizer que eu teria me recusado a assinar o requerimento ou que seria contra o impeachment. Isso não é verdade, porque sequer houve uma votação para esse requerimento. O presidente da casa, o Arthur Lira, é quem decide se isso vai ser votado ou não. Eu quero que seja votado. E aí sim a gente vai botar à prova quem é de verdade e quem é de mentira. E se viesse, você é a favor do impeachment? Eu vou analisar a fundamentação legal de cada requerimento, até porque tem vários na Câmara dos Deputados, e eu não sei qual deles eventualmente pode chegar a ser votado e qual pode não ser votado. Aproveitando 0 a 10 para a gestão do Lula. Eu diria 4. Ele patinou muito, teve muitas promessas para a população mais pobre, por exemplo, e ultimamente tem sido ali, justamente nessa população mais pobre no Norte e no Nordeste, que a rejeição dele tem crescido. A articulação política do governo é ruim, há uma insatisfação geral por parte de deputados lá da base dele. Eu sou independente, não faço parte dessa base, mas eu conheço vários deputados que têm essas reclamações, e eu acho que se ele realmente quiser mudar o país, ele precisa focar mais na política interna e menos na política externa. Focar na política externa não é algo errado do ponto de vista político. É sim necessário reposicionar o nosso país do ponto de vista internacional, mas é sempre preciso priorizar o cenário interno. E o fato é que o Brasil está totalmente polarizado, está totalmente dividido no sentido político-eleitoral. É preciso reconciliar as famílias, reconciliar uma família onde um marido é bolsonarista e a esposa é petista, para que a gente
evite ali a separação de famílias. Nós temos ali casos de famílias onde nós temos irmãos, irmãs, primos que deixaram de se falar por conta de política. Não é isso que eu quero para o país e, pelo menos, eu espero que não é isso que o presidente queira também, mas não é isso que ele tem demonstrado, infelizmente. No início do mandato dele, o lema era união e reconstrução. Hoje, o lema parece ser outro do ponto de vista político. E aí é preciso notar isso. Jogo das cartas, ó, já embaralhei, vou embaralhar novamente, e aí você vai tirar uma cartinha, bora ver se mudou a opinião sobre algumas personalidades. Saulo Viana. Saulo Viana, deputado federal, está com você lá próximo. Como é que está a sua relação com o Saulo Viana? Ele é um apoiador da sua causa ou não? Olha, o Saulo, ele mantém uma certa independência em relação às eleições municipais, ele dialoga tanto comigo quanto com o prefeito Davi e outros pré-candidatos e me parece ser um cara muito articulado na Câmara Federal. Ele já participou logo de cara ali da comissão que discutiu a reforma tributária e teve um papel muito importante na defesa da Zona Franca de Manaus, junto à nossa bancada federal. Foi uma das pessoas que articulou as conversas com outros deputados. Então, eu acho que ele está somando lá no nosso cenário político e tem sido um parceiro em algumas dessas causas junto comigo. Da mesma forma, ele também, a análise é a mesma, ele também participou ali da comissão que analisou a reforma tributária e teve um papel muito importante ali para resguardar a Zona Franca de Manaus. Assim como a bancada inteira se esforçou, ele conseguiu nos trazer em primeira mão as informações para a gente saber o que os outros deputados da comissão estavam pensando ali quanto à reforma tributária. E foi a partir dessas informações fornecidas por ele e pelo Saulo que nós da bancada federal nos articulamos e nos espalhamos no Senado e na Câmara dos Deputados para convencer os deputados de outros estados do nosso ponto de vista. Os deputados federais que estão ali, que fazem parte da bancada do Amazonas, quem você daria um 0 como atuação? Não tem ninguém que eu daria um 0. Todos têm um papel importante. Eu posso não estar do mesmo lado político deles, não concordar com determinadas ações, mas é preciso reconhecer, cada um tem o seu acerto e cada um tem o seu erro. Alberto Neto. Já respondi. Também, né? Mesma análise. Tem um projeto, inclusive, dele na Comissão de Saúde, na Comissão de Meio Ambiente. Vou embaralhar a última ou na carta. Comissão de Relações Exteriores, mas numa comissão em que eu sou titular hoje, que diz respeito à Zona Franca de Manaus. É um projeto muito interessante e eu estou trabalhando para ser o relator desse projeto, porque eu acredito que, muito embora eu não seja na mesma vertente política do Alberto, ele é de um partido, eu sou de outro, ele luta por uma causa, eu luto por outra, eu sou independente e ele não me parece ser independente. Eu acredito que nas causas, como a Zona Franca de Manaus, todos os deputados, todos os senadores têm que se unir e deixar as divergências de lado. Nos bastidores, conforme algumas fontes, Alberto Neto teria recebido um telefonema do ex-presidente Bolsonaro, onde disse para ele vir possivelmente como vice de Davi Almeida. Isso aí é informação de bastidores e de fonte. A gente entrou em contato com a assessoria do Alberto Neto e até o momento não houve um retorno. E então, possivelmente, a gente não pode descartar o papel do Alberto Neto nessa corrida eleitoral. Ou ele pode vir ainda nessa chapa puro sangue, que eu acredito que não vai ocorrer. Ou pode vir independente, mas ele teria que ter força de algum partido. Se o partido apoiar a candidatura de Davi Almeida, vai ficar um pouco mais complicado, ele vira como vice. Mas a pergunta que não quer calar, você votaria em Alberto Neto caso você não viesse como candidato? Não, hoje eu não votaria porque eu vejo justamente esse alinhamento entre o Alberto e o Davi Almeida e isso é contra os meus princípios. Eu acho que o Alberto ele tem que enxergar que o Davi representa tudo aquilo que ele não quer representar, ou pelo menos não deveria querer. Ele colocou ali a irmã dele como secretária de Educação. Isso pode até não ser crime do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro, mas é no mínimo imoral. É um nepotismo na acepção da palavra e não do ponto de vista legal. E eu sou contra o nepotismo, eu sou contra nomear a própria irmã como secretária de Educação. Aí nós temos uma diferença entre o Amon e o Davi. As duas irmãs podem ter cometido erros, mas a minha não tem risco nenhum de ser secretária de Educação, ao contrário da irmã dele. Só mais uma carta pra gente finalizando aqui. Eita, peguei duas. Escolha.
Falar dos dois. Vamos lá. Ricardo Nicolau e Omar Aziz. Olha, o senador Omar, eu já falei na última conversa, ele tem um papel importante porque é o coordenador da bancada. Então é a mesma análise aqui para os outros deputados. Eu não sou do partido dele, eu não sou aliado dele, mas respeito a atuação dele enquanto coordenador da bancada. Eu sempre deixo as minhas divergências pessoais e ideológicas de lado para tratar de Zona Franca de Manaus. O Ricardo Nicolau é uma pessoa que eu inclusive conversei recentemente sobre a situação ali, a tentativa do Davi de colocar a Apvida como o plano de saúde dos professores, que seria um completo desastre. O Ricardo, ele tem uma história de luta pela saúde do estado do Amazonas e na oportunidade que eu tive de conversar com ele, eu toquei nesse assunto justamente para saber como é que ele pensa, o que ele faria no lugar do Davi e assim por diante. E foi uma conversa que me agradou, foi uma conversa que fez muito sentido para mim. Então, ele já foi... é de um partido que eu não buscaria, por exemplo, hoje, para o meu arco de alianças, ele está no Solidariedade, salvo engano, mas é uma pessoa que tem uma história que precisa ser respeitada. Né? Quando você foi para a pré-candidatura, né, o lançamento, existia uma conversa nos bastidores de que possivelmente ele seria um nome para vice. E aí, eu queria que você esclarecesse isso. Érica, eu não tenho ideia de quem vai ser o meu vice hoje, porque nós não estamos conversando com diversos atores ali do meio político, com diversos players. E então não dá para eu colocar ele como um possível candidato ou um nome descartado, porque eu não tive essa conversa ainda com todas as pessoas que eu preciso ter. Isso é verdade, porque nos bastidores estava eu conversando com o Amon, né? E aí eu estava dizendo quem vai ser, ele disse que não sabe. Mas, vamos aí, eu vou ter que forçar, gente. Você fez uma declaração, e nessa declaração você disse que a sua vice seria uma mulher. Uma afirmativa ou não? Me perguntaram qual seria o perfil para uma vice, o perfil ideal. E eu acho sim que o perfil ideal é uma mulher experiente, uma mulher que já tenha vivido e passado por muitas situações e que possa transmitir isso para mim e para a nossa gestão na Prefeitura de Manaus. Eu não sei quem seria essa pessoa, não sei se essa pessoa existe hoje em Manaus ou se essa pessoa, ainda que exista, estaria disposta a disputar numa chapa junto comigo. A articulação política é uma coisa muito complexa e depende ali de muitos fatores, então eu realmente não tenho como apontar um nome hoje. Mas o perfil permanece o mesmo, o perfil ideal. É uma mulher experiente, uma mulher com bastante conhecimento, articulada. Como eu faço uma análise, né, desse cenário político, principalmente apresentando o debate político, procurando entender, né, esses movimentos, eu, né, acredito e perguntei de você, né, se seria alguém do judiciário, uma mulher do judiciário, que eu acredito que seria, né, uma das escolhas que você poderia fazer. Você conversou com alguém do judiciário? Inclusive, a gente subiu uma matéria onde você descartou, né, Carol Braz, que já concorreu, né, em outros pleitos. Também entramos em contato, só lembrando aqui, tá, gente, da Maria do Carmo, vocês podem acessar o convergente.com.br, porque essas matérias estão todas lá. E Maria do Carmo já havia conversado comigo no debate político, onde ela disse que vem para a cabeça, né? E ela não abre mão, ela é presidente do Novo. Claro. E ela também falou sobre você, mas quem quiser saber um pouco mais, tem que acessar o nosso YouTube do Convergente. E aí, eu quero que você fale para mim se você vem conversando com alguém do judiciário ou se existe alguém, né, da área de educação, alguma professora, né, algum perfil, alguém que você esteja dialogando ou que o partido esteja sugerindo. Não tem nenhum nome hoje que a gente tenha conversado para isso, como eu falei ainda agora, mas tem o meu nome de preferência, o meu perfil de preferência, que seria um nome de uma pessoa que, de preferência, tenha uma ou mais formações, uma pessoa experiente, uma pessoa bem vivida. Eu não tenho, sinceramente, hoje nenhuma conversa que eu tenho como confirmar. Amon, uma das coisas que a gente já conversou no debate político nos anteriores é a questão de que nós temos poucas mulheres, né, na política. E você vindo, né,
Você já Eu está gostaria que como nós tivéssemos mais pré-candidato. mulheres na política, A Érica. gente, eu tenho certeza que você tem uma meta de quantos vereadores, né, vocês querem conseguir eleger. Como é que está sendo discutido isso? Como é que está sendo a captação desses nomes, né, para Érica, caminhar junto com você? por mim, eu vou eleger 41 vereadores. Brincadeiras à parte. Audacioso, né? Não, brincadeiras à parte, obviamente isso é impossível do ponto de vista da legislação eleitoral, porque eu precisaria ter todos os partidos. Mas eu tenho ali uma chapa de no mínimo 42 candidatos e eu acredito que todos eles têm o potencial. A gente abriu, né, a janela eleitoral partidária, e aí você é uma pessoa jovem que faz uma campanha amplamente, né, da sua caminhada, da sua trajetória, de tudo que você faz pela rede social. Se eu fosse uma pessoa jovem, né, e que quisesse concorrer, ou uma pessoa de qualquer idade, como é que eu faço para falar com a Amon Mandel? Você pode mandar uma mensagem nas nossas redes sociais ou passar lá na sede do partido. O Partido Cidadania e a Federação PSB Cidadania estão de portas abertas para você que é jovem ou para você que também não é jovem, mas tem uma alma jovem, uma mentalidade jovem, uma sede de mudança. Nós queremos você com a gente. Eu não quero as pessoas que compram votos, eu não quero as pessoas que utilizam de meios obscuros para obter o poder e eu não quero as pessoas que fazem acordos de bastidores com pessoas que nós não apoiamos. A gente já está finalizando aqui a nossa entrevista. Nós vamos ter outros momentos, porque só está começando e eu quero justamente acompanhar. Vou estar estudando aqui, fuçando nesses bastidores atrás de fonte, e a maior fonte é você, né, para saber quem vai ser esse nome para concorrer com você a vice. Eu sei que tem muita coisa ainda acontecendo, mas eu gostaria que você falasse para mim sobre, dentro dessa caminhada, como é que você está se sentindo, né? Quais são as motivações que você está tendo para poder permanecer? Então, você mudou bastante, né, amor? Você está amadurecendo, você agora já está começando a construir um outro legado, né? Tô falando isso de uma forma pessoal. E quando você pensa sobre tudo isso, eu vou te perguntar novamente aqui, por que você escolheu ser político? Porque eu descobri a minha vocação. Eu era voluntário em vários projetos sociais e queria ali mudar o mundo, mudar a cidade, mudar o estado através desses projetos. Mas eu percebi que nós não tínhamos abertura nem representação política para transformar esses projetos em grandes projetos, em projetos de estado, em projetos que mudariam a história. E para fazer isso eu entendi que nós precisaríamos entrar no meio político. E é o que eu fiz, é o que eu estou fazendo, é o que eu quero fazer para minha vida. Sobre o autismo, né? Você falou isso muito tardiamente, e aí as pessoas foram pegas de surpresa, mas se verificou que isso não ficou como negativo para você. Ainda mais que a gente sabe que a população hoje, o número de famílias e de mães, né, que lutam, que isso é uma bandeira de luta. Qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão assistindo a gente, né, a respeito dessa situação, né, e do contexto de que você sofreu essas represárias? E você se sentiu em algum momento que teria alguma rejeição a você? Se isso Olha, mudaria ou não? por muito tempo eu tive vergonha de tornar isso público. Eu tive o diagnóstico aos 14 anos do transtorno do espectro autista. Me desenvolvi muito ao longo dos anos, principalmente depois que entrei para a política. Na escola eu não me comunicava muito bem, eu ficava um pouco mais isolado em relação a outros estudantes, professores, enfim. E acredito que há muito preconceito no meio político quanto à atuação ali de autistas ou de pessoas que defendem a causa do transtorno do espectro autista. Nós precisamos dar mais visibilidade aos autistas, nós precisamos dar mais oportunidades aos autistas e não é invisibilizando eles que nós vamos conseguir isso enquanto sociedade. Como cidadã, eu gosto muito do Galho Forte, né? Obrigado. Gosto bastante, tenho um objetivo e está imobilizando muitas pessoas numa causa de meio ambiente. Eu gostaria de deixar esse espaço agora para você deixar uma mensagem e convidar as pessoas, né, para participar do Galho Forte, dizer onde essas pessoas podem entrar em contato com você. Olha, no Galho Forte nós temos redes sociais próprias, onde nós mostramos ali a transparência do projeto, mas eu também divulgo através das minhas próprias redes sociais, o @eusouamon. Se você também é Amon, então entra lá,
acompanhe o nosso trabalho nos projetos sociais, o nosso trabalho parlamentar e também a pré-candidatura. Não podia deixar de tirar essa casquinha, né? Isso mesmo. E aí você também tem um outro projeto também, que já acompanhei, inclusive, como é a Caravana das Letras. Sim. Na verdade, são 4 projetos, Érica. Um é voltado para o meio ambiente, que é o Galho Forte. Nós temos o Caravana das Letras, que é para educação, cultura e artes. Inclusive, vamos ter um evento ali na próxima sexta ou sábado, já está lá nas nossas redes sociais, o informe desse evento, onde nós vamos promover ali uma sessão de cinema comunitário para as pessoas carentes e que não têm acesso a essas oportunidades. E além desses 2 projetos, nós temos também a Epifania Política, que é voltada à educação política, e o Projeto Amadeu, que hoje é chamado de Projeto Arena, que é voltado para saúde e esportes. É isso aí. E o nosso debate político vai ficando por aqui. Você é nosso convidado para o próximo debate, porque as eleições, elas ainda tá acertando esse play, essa pegada, tem muito chão. Eu vou ter outros momentos com certeza com a Momandel, mas a gente tem que acompanhar esse ano eleitoral. E o meu convidado e convidada é você, comigo, Érica Lima, porque aqui a gente atua no ponto incomum da política.